a grande pergunta é, você é adulta ou é criança, né? Isso. E olha Assim, ó, qual a correlação entre ser adulta ou criança e o sofrimento emocional? O que o sofrimento emocional tem a ver com essa pergunta nossa aqui no quadro interativo? Você é adulta ou criança? Nós vamos responder essa pergunta Vamos hoje. agora. Bom, vamos então Vamos lá, amor, vamos começar. Primeiro, dinâmica adulto e criança. Para nós falarmos desse termo, esse termo ele foi criado por Grodeck, que é o pai da psicossomática. Ok. E o que é a psicossomática? É uma ferramenta que eu e o Vinícius trabalhamos muito. Então, para todo diagnóstico que nós vamos fazer, seja nos nossos trabalhos terapêuticos, seja nos diagnósticos realizados com as alunas do Método Viva, eu sempre peço no formulário que elas me preencham qual é a doença que elas têm. Sim. Ou doenças que os pais têm. Por quê, Dulce? Porque é através da doença que eu consigo entender as questões emocionais também. Então, a psicossomática nada mais é do que compreender quais os conflitos emocionais da infância estão repercutindo agora, só que você não tem acesso consciente, mas vem para o corpo. Então, a somatização de todo o conflito emocional vem para o corpo. Então, se você tem qualquer problema de saúde, vamos lá, câncer. Tem problema com câncer? Emocional. Isso. Tanto que se você está com o seu emocional fortalecido, você tem chances de se curar. Se você está com o seu emocional comprometido, você tem chances de morrer com câncer. Dar uma metástase. Enfim, certeza. Existem casos de pessoas com metástase que elas são diminuídas e a pessoa tem um processo de vida muito longo e se cura. Emocional é muito importante. Dulce, mas e a quimioterapia? Gente, descobriu câncer? Vai fazer quimioterapia, porque o estágio, quando vem a doença no corpo, seja câncer ou qualquer doença, até uma simples rinite, é porque você não resolveu os conflitos emocionais. Eles gritaram em você, você não os ouviu, e esse conflito emocional se materializou no corpo. Foi isso o que estudou Grodeck, o pai da psicossomática, que são conflitos emocionais somatizados no corpo. E ele entendeu o seguinte, Vi. Então, ó, eu vou vai lá, que eu já ia falar aqui. Pai da psicossomática. Isso. Queridas que estão aqui no Instagram, vem para o YouTube, vai lá nos stories, que vocês clicam lá. Ao clicar no store, você vai vir direto para cá. Clica na aula do YouTube, porque o Vinícius está colocando uma lousa interativa para vocês depois printarem e estudarem, tá bom? Então, assim, é bom a gente deixar claro que esse conceito de criança vem de Grodeck, né? George Grodeck. Nós estamos trazendo aqui o viés da psicossomática. Semana passada nós falamos muito sobre psicossomática também. Muito. Então, Grodeck, ele traz o conceito de criança, adulto. Isso. Quando você está com conflito emocional, você está a nível criança. Porque quem é que viveu os conflitos emocionais? A criança, você na infância, resolver, né? Que você não sabia resolver e hoje você está repetindo. E quando você está adulta e não resolve esses conflitos emocionais, não cuida da sua criança, o seu corpo vai padecer. Isso. Ou a mente vai ter problemas, tá? Só uma questão importante, né? Ó, eu vi que a Roberta colocou um comentário ali. Roberta, nós vamos trazer o conteúdo. Isso. E aí depois a gente responde a sua pergunta, tá? Roberta, aqui já tem muita informação sua, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso. Ó, se você quiser vir pro YouTube, tem uma lousa interativa aqui também, tá? É bom que você pode printar a tela, tá bom? Tá, vamos lá. Então, assim, o que Grodeck estava dizendo, entre outras palavras, quando você tem os conflitos aí emocionais que você não resolve, e é justamente esses conflitos emocionais, como a Dulce mencionou aqui, que acaba por gerar o sofrimento emocional, quem está no controle da sua vida, quando esses conflitos vêm à tona e não são resolvidos, é a criança. Sem dúvida. Porque, como a Dulce mencionou, foi a criança que sofreu aqueles conflitos que geraram os traumas. E por que gerou o trauma? Porque não houve resolução. Claro, houve um impacto ali emocional muito forte, às vezes também por questões sistêmicas, mas a grande questão é, você sofre emocionalmente por isso hoje, por quê? Porque naquela época, mediante o trauma, você desenvolveu um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento que foi a criança que desenvolveu, porque na época, essa mulher que hoje é adulta era criança, ela vem com o mesmo padrão de comportamento. E isso mostra que aquela criança traumatizada está governando a sua vida hoje. Então, eu quero deixar aqui, ó. A criança
é igual à rainha das emoções. É o nosso campo emocional. Você quer colocar alguma outra definição? Porque Brodeck diz que a criança, a nossa criança, ela é responsável pelos conflitos emocionais. Então, vou pôr o campo emocional entre parênteses aqui. Isso. Então, todo conflito emocional que você tem é a sua criança. Dulce, isso é papo de doido. Agora eu vou te dizer o seguinte. E aí depois a gente põe um adulto. Isso, depois vem o adulto. Isso, vamos pôr a criança. Mas é bom trazer o seguinte. Grodeck fala isso, e Adulto. Grodeck, ele foi um discípulo de Freud, que é o pai da psicanálise, tá? Então, nos anos 90, vinha uma ciência avassaladora que nós amamos de paixão também, que é a psicossomática, não, perdão. É a neurociência. A neurociência, então, ela vem com tudo, trazendo o seguinte, algo revelador. Todo conflito que nós vivemos do mundo intrauterino até os 5 anos de idade, eles ficam registrados no ser humano, nas amígdalas, um lugarzinho que fica lá no sistema límbico. O que é o sistema límbico? É onde saem as emoções, onde são gerenciadas as emoções. Então, o que a neurociência está dizendo? Todos nós temos uma criança dentro da Todos gente. nós. Por isso que na segunda aula nós trouxemos para vocês não vão se lembrar de nada disso. O teu sofrimento emocional nada mais é do que uma repetição de comportamentos que você tinha na infância, que não estão aqui, ó, na consciência, como eu trouxe ontem também, mas estão nas amígdalas. Você não lembra de nada, mas você sente a dor. Exemplo, o fato de ficar sozinha te dá uma angústia, o medo do marido ir embora porque vocês brigam muito. Essa sensação, esse medo de ser abandonada, não é um medo só pelo marido. É uma repetição de um medo que você teve do primeiro dia de vida ao primeiro ano, que é a linguagem emocional da dependência. Ó, só uma pergunta nisso que você falou. Por que o padrão de comportamento da criança gera o sofrimento emocional? Porque assim, poxa, não poderia ser assim, pô, mas a criança não vê nada de ruim, as crianças normalmente estão sempre de bem com a vida, criança é sincera, criança fala a verdade. Por que esse padrão de comportamento faz sofrer hoje, né? Hoje faz sofrer a mulher adulta, sendo que a criança tem uma conotação tão bonita. Jesus mesmo não fala assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, né? Vocês têm que ser como crianças, porque o reino dos céus é daquele que se parece como uma criança. Ou seja, Jesus traz a boa conotação. Por que nós estamos trazendo aqui agora que esse padrão de comportamento com base na criança gera o sofrimento emocional? Porque na época da infância... Vamos deixar claro isso. Você veio aqui com a pergunta. Não é nada combinado, tá? Vinícius veio e tac. Vamos lá responder. Veio sim. Não, a gente vai discutir sobre isso. Vamos lá. Isso é muito bom. Gente, aqui não é combinado. Nós temos um roteiro de aula, mas assim, vem aqui. Também tem coisas que nós vamos trazendo. Vai surgindo. Primeiramente, na infância, Vinícius há de convir comigo, aquele comportamento vira uma defesa. Então, quando você tem uma dor, que é o impacto emocional, trauma, quando você tem um trauma, aquela dor que você não conseguiu resolver, você criou uma defesa, que é o traço de caráter, a linguagem emocional. Quando você identifica... Então, naquela fase, ok, até dava um alívio. O problema é que você hoje não é mais criança. Hoje você não precisa mais se defender daquele trauma. Hoje você pode resolver por si só. Entretanto, como aquele comportamento foi repetido várias vezes, você aprendeu e deixou o comportamento inconsciente. Eu vou te explicar como funciona assim. Sabe quando você começa a aprender a andar? Quando você anda hoje, você fica pensando, não, deixa eu me concentrar. Marcha da perna esquerda, agora marcha da perna direita, esquerda, direita, até correr? Não, acho que não. Andar é automático, você não tem que pensar para andar. Por quê? Porque você treinou muitas vezes e agora você anda. A mesma coisa funciona no trauma e as linguagens doentias. Você teve um trauma e você criou uma defesa. Só que, para você aprender a viver desse jeito, sempre dependente, com medo dos outros irem embora, você ficou repetindo muitas vezes na infância essa defesa. Ficou inconsciente, agora você não sabe viver de outra forma. E por que gera sofrimento emocional? Porque repetiu essa defesa. Segundo, essa defesa valia na infância, não vale mais agora como adulta. Por quê? Você é adulta, irmã! Nossa! Não precisa se preocupar com o marido que vai embora, resolve o problema do casamento. E se ele quer ir embora porque ele não te ama,
Tem que respeitar o homem. Deixa aí.